Salvador Jesus Cristo. Quero vos pregar a palavra de Deus no tema subordinado, o anjo do Senhor. O Salmo de número 34, 7. Ele diz dessa maneira: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda. Quando olhamos para esse texto, conseguimos focalizar que o anjo do Senhor, ele faz acampamento ao redor de todos aqueles que temem ao Senhor. A palavra de Deus mostra esse anjo como um anjo querubim, um anjo guardião, baseado lá no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 3, verso 24. A palavra de Deus diz que o anjo querubim, ele guardou a árvore da vida, a mesma árvore que está no livro de Apocalipse 22, 14, que nos diz: bem-aventurado aquele que guarda a sua palavra, aquele que espera no Senhor. O livro de Apocalipse, ele vem revelando no capítulo 1, versículo de número 16, sobre 7 estrelas, e tinha na sua destra 7 estrelas. E a palavra nos mostra, também baseada em Apocalipse 1, 20, que essas 7 estrelas são 7 pastores da igreja da Ásia. Queridos irmãos, eu acredito sim que cada igreja o Senhor tem levantado um anjo do Senhor para poder proteger, para poder guardar, para poder iniciar e enviar a palavra de Deus. Quando o livro da Revelação, ele expressa dessa maneira: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 7 estrelas, Apocalipse 20, 1:20, ele diz desta maneira: o ministério das 7 estrelas que viste em minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A palavra de Deus, ela vem revelando para nós que lá no livro de Apocalipse 2, na igreja de Éfeso, tinha também um anjo. E a palavra vem mostrando para cada anjo de cada igreja: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. No capítulo 2, 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor, ele conhece a nossa obra, ele conhece a tua obra. Para o anjo de Esmirna, ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Tiatira, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. A igreja de Sardo diz aquele que tem 7 espíritos e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, que tens nomes que vive e está morto. A palavra de Deus vem revelando para essas 7 igrejas, como a igreja de Filadélfia: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Também a igreja de Laodiceia: ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Queridos irmãos e ouvintes desta palavra, esta mensagem: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda. Quando olhamos para o anjo querubim, ele acampa, ele faz acampamento ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda. Quando olhamos para o livro de Judas 9, achamos o arcanjo Miguel guardando sim Moisés, o corpo de Moisés. E ninguém ousou de falar maldição contra o Senhor. O Senhor disse: seja repreendido em nome de Jesus Cristo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda.
Quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus deixa uma promessa em João 14:3, dizendo: se eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Atos 1, 9, 10, 11, quando ele subia para o céu, diz a palavra do Senhor, que se pôs 2 anjos à sua direita e à sua esquerda, e eles diziam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que você está vendo ele ir, ele há de voltar. Estamos aguardando a volta do Senhor, baseado em 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai vir até as nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, e vamos encontrar o Senhor nos ares. É uma promessa de Jesus Cristo. Ele mesmo nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Queridos e amados irmãos, Abraão foi um homem que intercedeu a Deus por Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra, e a palavra do Senhor, ele enviou 3 anjos. Lá no livro de Gênesis 18, aparece 3 anjos para falar com Abraão. Abraão estava à porta da tenda. Diz as escrituras que o anjo notificou a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão agora, por sua vez, ele começa a interceder: Senhor, se caso tenha lá 50, o Senhor vai livrar? A Bíblia diz que Deus, ele livra os justos dos injustos. No livro de Gênesis, Abraão começa agora a interceder a Deus. E ele: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las? O Senhor irá destruir? Diz a palavra de Deus que o Senhor, ele diz: longe de mim, longe de ti, que faças tal coisas e mates o justo com o injusto. Abraão começa agora a interceder: Senhor, se tem 45, Senhor, se tem 40, Senhor, se tem 30, se tem 10. A palavra de Deus diz que não tinha nem 4. Por quê? Só saiu Ló e as suas 2 filhas, e eles foram para a cidade de Zoar. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis 19:16, que Ló demorava-se para sair daquela cidade. Aqueles varões, os anjos pegaram pela mão de Ló e pela mão das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tirou fora daquela cidade, e escapou, porque o Senhor deu um grande livramento. O Senhor sabe livrar os seus. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estava lendo o livro de Malaquias, um dos 12 menores profetas da Bíblia, e achei 25 vezes a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para o Salmo, o livro poético, Salmo 47, versículo 6, ele diz desta maneira: o Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó,